Candomblé é uma religião brasileira, não é africana. Tem a sua matriz ou a sua raiz em um sistema muito mais antigo, tradicional, chamado Ixexelabá, que é o culto aos orixás, o culto ancestral. Mas ele se estrutura aqui no Brasil com a diáspora e com o processo que aconteceu aqui na colonização. A Umbanda, ela tem 115 anos, se não me engano, algo nesse sentido, né? Ela foi criada ou foi moldada, digamos, ali pelo Hélio, se não me engano, no Espírito Santo também existe uma história, há divergência sobre isso, porém, vamos tomar isso como ponto de referência. O candomblé não é que ele seja mais complexo, ele traz uma complexidade um pouco maior, por quê? Porque eu estou falando de um panteão de mais de 7.000 deuses. Nós conhecemos, ou tratamos, ou zelamos, né? Aí aproximadamente 21, temos o culto aqui no Brasil de 21, mas eu tenho mais milhares na África. Porque cada aldeia, cada etnia na África tinha o seu Eborá, o seu Irumalê, ou o seu Deus, o seu orixá específico daquele povo, daquela aldeia, né, que era cultuado ali. Então, se você soma toda essa etnia, todas as etnias da África, você tem um panteão gigantesco. Quando você vem para o Brasil também já tinha o seu orixá. Aí vão me perguntar assim, André, mas como assim? O Brasil tinha orixá antes dos nossos irmãos africanos chegarem? Tinha. E eram os nossos caboclos, os donos dessa terra, os ancestrais. Assim como o Xangô é ancestral em Oió, em uma região iorubá, aqui o caboclo Tupinambá, ou chefe Tupinambá, também era um ancestral da sua etnia, da sua terra. Perfeito. Então nós temos sistemas diferentes, frequências diferentes, que podem se intercomunicar. Onde que acontece essa intersecção, historicamente falando? Quando pessoas que eram do culto ancestral africano, do Ixexelabá, começam a frequentar a Umbanda, ou seja, pessoas iniciadas começam a frequentar a Umbanda, mas não abandonam o culto ao orixá. E é aí que o orixá é inserido dentro do sistema da Umbanda. Porém, na sua essência, Umbanda não cultua orixá. Pode até, não tem orixá, pode cultuar, vamos pontuar assim. Mas esses orixás ou essas divindades não pertencem a esse culto. É como, por exemplo, fazendo uma correlação, você tem católicos apostólicos romanos e católicos cristão pentecostal, né? São cultos alicerçados em uma mesma raiz de crença, mas cultos distintos. Você não vai ver, por exemplo, a consagração da Eucaristia num culto da Assembleia de Deus. Assim como você não vai ver, por exemplo, lá a Vigília do Fogo dentro de uma missa do galo. Não vai acontecer. Perfeito. Né? Então é só fazendo essa correlação. Mas são sistemas diferentes que se intercomunicaram em algum momento histórico, mas têm histórias distintas e frequências distintas. Até mesmo na questão energética. Orixá, eu estou falando de princípios ancestrais, forças vivas da natureza. A água, o fogo, a pedra e assim por diante. E dentro da Umbanda eu estou falando de entidades, que são espíritos em processo de evolução, que assim como nós tiveram uma encarnação, um corpo, uma vida, e se propõem do outro lado do véu a auxiliar aqueles que ainda passam por dilemas encarnados a evoluir, ajudando inclusive eles mesmos no seu processo de evolução e ascensão.